Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a uma simples reflexão do Satanás que tentou Jó, do Satanás que se apresentou no meio dos filhos de Deus para falar com Deus. Então vamos aqui trocar uma ideia a esse respeito, vamos bater um papo a esse respeito. Na minha mente, sinceramente, não entra isso daí. No meu entendimento, eu não consigo entender, eu não consigo ver um ser do mal, um ser ali na presença do Criador, de Elohim, do Eterno, para confabular com ele, com o Criador, um ser do mal, para fazer mal a um filho de Deus, a uma criatura de Deus. Sinto muito, eu não consigo entender isso. Veja, em João capítulo 3,16, assim está escrito. Estou utilizando o texto da Almeida, século 21. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus é esse? Esse escrito de João 3,16 é mentira? Foi uma invenção dos copistas? Foi uma invenção de quem escreveu este livro, esta carta, esta epístola? Foi uma invenção? Que Deus é esse que lá atrás permitia um ser do mal tentar uma pessoa, um filho seu, um filho tão digno, tão honrado, a ponto de tirar todas as coisas, colocar feridas, lepras, humilhação, vexame, vergonha, perder filho, perder esposa, perder milhares de animais. Na sua cabeça, sério, sinceramente, fala a verdade, isso cabe no seu entendimento? Você, claro, você que está na graça, você que já está com a mente de Cristo, na sua, não é com você que eu estou falando isso. Mas você que é um religioso, você que ama tanto os evangelhos, vocês chamam Mateus, Marcos, Lucas e João de evangelho, você não chama, você que é religioso? Ah, não, lá é o Novo Testamento. Nós sabemos que não é, mas são livros históricos da história de Jesus de Nazaré. Porque Deus amou o mundo porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para morrer pela humanidade, ou por muitos, ou por alguns. E aí, o que você me diz a respeito disso? Aí, vamos ler Jó 2, do versículo 1 ao 6. Jó capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Veja, um Deus tão amoroso, um Deus que sacrificou, um Deus que deu a sua preciosidade, a sua primícia, para morrer pela humanidade. De tanto que amou o mundo. Assim está escrito. Assim está escrito. Eu já vou te adiantar. No passado, pelos profetas, o Pai falou pelos profetas. O Espírito dele. Porque o Senhor é o Espírito. Pelo Filho, ele falou pelo Filho. Era um véu que revestia o Espírito de Deus. E por Paulo ele falou pelo Espírito da graça. Sendo um só, faz todas as coisas. Porque assim está Isaías 45, é ele que faz todas as coisas. Então Jó, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, está assim. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Primeiro, aqui os filhos de Deus não podem ser anjos, porque em Hebreus fala que ele nunca chamou anjo nenhum de seu filho. Não. Os anjos eram auxiliadores dos que iriam herdar o reino de Deus, os que iriam passar pelo juízo do ano 70. Porque nos dias de hoje, a obra é o próprio Criador em nosso espírito, não precisa mais de anjo. Então os filhos de Deus aqui não eram os anjos. Já começa logo por aí. 2. Então o Senhor perguntou a Satanás, olha que intimidade. Uma pessoa tenta te roubar, te assaltar, te levar o celular, roubar sua bolsa, roubar sua casa. Você vai dialogar com essa pessoa de um jeito normal? Uma pessoa quer seu mal, uma pessoa que não procura ver você bem, só quer te prejudicar. Você vai ver com essa pessoa, você vai ter um feedback, uma conversa tete a tete ali com ele? Eu acho que não. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra
e de passear por ela, o Senhor no trono dele. E esse ser, Satanás, passeando pela terra, passeando no meio das criaturas do Pai, do Eterno. 3. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Versículo 5. Estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob o teu poder, somente lhe poupa a vida. Vou ler novamente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Você acha que um Pai maravilhoso desse, que ele é Pai dos Espíritos, você acha que um Deus carinhoso, um Deus compassivo, que tem compaixão, misericordioso desse, ele iria deixar um ser, se existisse um ser do mal, para tocar em Jó? Um ser que passeava pela terra, um ser que disse: põe a mão nele, coloca a mão, mas espírito não tem mão, espírito não tem mão. Você acha que um Deus desse iria fazer alguma coisa dessa? Me desculpa, aqui não cabe. Ei, aqui não entra isso não. Quando eu estava lá atrás, lá nas choupanas, nas sinagogas, aí sim, olha, Jó foi paciente, olha como Jó foi, já sofreu, já perdeu tudo, e mesmo assim ele dava glória a Deus. É assim que é ensinado, porque essas passagens são passagens motivacionais para uma pessoa que perde o emprego por falta de capacidade, por preguiça. Isso aqui serve para uma pessoa que vende tudo que você tem para participar de uma campanha de um voto e no final não dá certo, porque não dá certo mesmo. Eles pregam isso. Então isso é usado como uma força, como jogar, como que é, panos quentes, para encobrir alguma coisa que não deu certo, para ficar segurando as pessoas dentro dessas sinagogas. A pessoa fala: nossa, o fulano, o ciclano, pro líder dela: eu estou tanto tempo aqui, e eu faço jejum, faço voto, e planto bananeira, e vendo latinha, e faço jejum 24 horas por dia, uma semana. Fiz até o jejum de Daniel. E busco Deus no monte, levanto 3 horas da manhã e oro. Olha meu joelho aqui como tá, ó, dá uma olhada. Carne viva. E ele não me responde. Aí vem aonde? Nessa passagem. Para jogar panos quentes. Meu irmão, calma, tenha paciência de Jó. Minha irmãzinha, calma. Não, mas eu não posso, porque eu peguei para cumprir esse voto, eu tirei da poupança do meu esposo, do meu marido. Quando ele descobrir, ele vai se separar de mim, ele vai... Não, calma, vamos ler, olha. Aí abre Jó e lê. Ei, uma reunião com 10 mil pessoas sentadas. Você sabe o lugarzinho que cabe isso? Essas passagens são ideais, são coloquiais, são panos quentes para acalmar a pessoa depois de uma grande fogueira bamba, depois de um grande propósito que não deu certo, que nunca dá certo. Aí é passado isso daqui. A pessoa fez a campanha de 7 sexta-feira para o filho sair das drogas, não saiu. Para a filha sair da prostituição, não saiu. Para o marido arrumar emprego, não arrumou. Você tem que fazer mais 7, 14.
Depois mais 7, 21. Tem que ser igual ao Jó. Aí esse camarada que ouviu todas esses choramingos dessas pessoas, no dia que ele vai fazer a reunião, ele dá uma olhadinha lá, fulano, tem umas 2.000 pessoas, ele viu ali, aquele ali foi aquele lá que fez a campanha, não deu certo, aquela irmãzinha foi que pegou o dinheiro da poupança do marido, não deu certo. Então hoje vamos falar da paciência de Jó. Pega a paciência de Jó, só que eles não vão atrás do entendimento. Eles colocam que esse Satanás é um ser do mal. Mas Satanás é um opositor. Então essa história pode até ser verídica. Se não for, porque Paulo diz, cuidado com as fábulas judaicas. Cuidado com os mitos judaicos. Isso daqui pode até ser... Sabe por que eu falo com convicção que pode ser verdade ou pode não ser? Porque eu creio no Senhor que é o Espírito, Ele está no meu Espírito, está no meu entendimento. Ele não está me acusando de nada. Ei, antes de fazer esse vídeo eu li, não veio acusação nenhuma. Se eu estivesse falando mal dele aqui, você acha que eu sou mais poderoso do que ele? Você acha que ele não mudaria esse entendimento meu? Será que a sua fé é tão miudinha? Será que você é tão incrédulo assim? Esse Satanás aqui podia até ser, essa história pode até ser verídica, mas esse Satanás aqui era um ser, ó, 2 perninhas, 2 bracinhos, usava um pelo de camelo, podia um opositor, alguém contrário, um inimigo de Jó, pode até ser. E este senhor aqui, um senhor carnal, porque ele falou assim, quer ver? Outro dia em que os filhos, quer ver? Deixa eu ler aqui. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles, igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é um homem íntegro e correto, que teme a Deus. Olha, aí ele aqui já está colocando Deus. Esse Senhor que estava falando com o Satanás, que teme a Deus. Dá-se a impressão, então, que aqui ele estava falando de Elohim. O Senhor, sendo um carnal, juntamente com esse opositor carnal, falando, é correto, e que teme a Deus. Tirou-se o nome do Senhor aqui, tirou Satanás e elevou, falando que é uma pessoa íntegra que teme a Deus. Elohim. Você não concorda com isso? Amém? Você no Espírito continua sendo meu Espírito e meu irmão no Espírito. Vai continuar a mesma coisa. Só que na minha não entra. Aí você vai lá para Tiago. Tiago escreveu as 12 tribos dispersas. Está lá no capítulo 1, versículo 1. Tiago escreveu para os israelitas, os que estavam dispersos, a diáspora. No capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, quando uma pessoa... Esse daqui, ele não tinha conhecimento de Jó, tinha. Se você olhar lá no capítulo 5 de Tiago, ele fala da paciência de Jó. Só que Tiago dá só uma pincelada na paciência de Jó. Ei, se esse ser Satanás fosse um ser poderoso, demoníaco, um adversário do Criador de Elohim, e ele ia ter um livro maior do que o de Gênesis, falando somente desse ser. Jesus falaria desse ser. Paulo falaria desse ser. Se esse ser, Satanás, fosse um ser do mal, chifrudo, inimigo, um adversário real, mesmo que espiritual, do Criador de todas as coisas, teria um livro mais enigmático, um livro mais complexo de se ler do que o Apocalipse, que são 22 capítulos. Então eu acredito, Tiago escreveu para os judeus, mas eu acredito no que Tiago disse. Ninguém sendo tentado, diga que foi Deus que tentou. Então, Tiago não conhecia a história, porque se no capítulo 5 ele fala sobre a paciência de Jó. Tiago, então, não teve o conhecimento daquela fábula, daquela história? Claro que teve.
Tiago, então, não iria colocar isso aqui? Ele ia escrever isso aqui? Não. Ele iria colocar aqui, olha, veja o caso de Jó, um exemplo. Veja o caso de Jó, o inimigo do nosso Senhor, o inimigo do nosso Criador, um ser chamado isso, chamado aquilo, olha, ele é poderoso, apesar de ele ser mais fraco do que o nosso Deus, ele é poderoso, porque olha, ele tentou Jó. Olha o que ele fez, tal. Não, ele só falou que ninguém, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, conforme está aqui, Tiago não leu Jó capítulo 2, Tiago não leu Jó capítulo 1. É isso que esse entendimento chega para você? Porque para mim é esse entendimento. Por isso que eu não consigo aceitar aquele Satanás como sendo um ser do mal. E aquele Senhor que permitiu essa tentação, também eu não consigo ver como nosso Criador, como aquele que habita no meu espírito, como aquele que é chamado de Elohim, Jeová, Yahvé, Yahweh, Criador eterno. Eu não consigo. Amém? Então eu deixo com você essa reflexão. Se você concordar, amém. Se você não concordar, amém. Continuaremos sendo irmãos no Espírito. E se você tiver outra passagem, olha, mas Jesus falou assim, olha, mas Paulo falou assim, por gentileza, coloca aí, por obséquio, coloca aí, por fineza, coloca aí no comentário, olha, mas lá está assim. Então, em cima do que você achar, a gente vai tentar debater em cima disso. Amém? Se foi útil para você, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, e está em nosso espírito o teu reino, e já foi feito a tua vontade, assim na terra como no céu. É nesse que eu acredito, porque eu acredito em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Eu vivo, depois que eu descobri esses versículos, eu vivo todos os dias da minha vida pautado, baseado em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Amém? Graça e paz. Tchau.